Essa live aqui de hoje é para você que sente travado, não sabe por onde começar a organizar as finanças do seu negócio, porque ambas as partes são essenciais, o seu negócio e a sua vida pessoal estão conectados. Então a gente vai falar sobre isso aqui. E para você também que às vezes adia, deixa para depois e não começa a cuidar do seu dinheiro. Então, você que quer mudar isso, fica aqui na live comigo, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu vou te dar um passo a passo para você poder começar a mudar isso, tá? A gente tem essa questão cultural de não ser, ensinadas sobre a questão da educação financeira. E quando a gente vai crescendo, muitas das vezes, a maioria, eu acredito aqui, cresce num ambiente em que você muitas das vezes não viu as pessoas em sua volta falando sobre dinheiro, fazendo as contas, investindo, cuidando dessa parte, dando atenção, porque elas também não foram ensinadas a fazer isso. E aí você cresce num ambiente, ou você pode estar num ambiente em que as pessoas não dão tanta atenção. Eu vou viver tem aquela frase, eu vou viver o hoje, e porque eu só tenho hoje, mas amanhã eu vejo o que eu faço. E claro que o dinheiro, ele serve tanto para você poder usufruir o hoje, mas também pensar no amanhã. E por isso que precisa de um planejamento financeiro. Cuidar do seu dinheiro não é ficar restrita a não fazer as coisas, sabe, que você quer. Mas é você entender que existe uma ordem para poder fazer as coisas, existem prioridades que você precisa dar. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, nessa questão de ambiente, acontece. Quando você não tem consciência, você acaba reproduzindo comportamentos, padrões de comportamentos, sem se questionar, sem ver que você algo que não está fazendo bem para você, porque você não tem consciência disso. E com dinheiro é assim, você reproduz muitas das vezes o que você viu a vida toda. Então, é preciso mudar esse padrão. E em relação ao comportamento, em relação ao dinheiro, sabe, quando você tá dentro desse padrão de comportamento que você que veio da sua infância, que você pegou dos seus pais, muitas das vezes, você não entende o significado, o porquê que você precisa cuidar do seu dinheiro. Afinal, ninguém nunca te disse isso. Você, na vida adulta, que começa, tem alguma coisa errada aqui. Aqui as contas não estão fechando. Eu não tô me sentindo bem com essa questão aqui do por que o dinheiro não tá sobrando. Poxa, dá um mal-estar, quando a gente não consegue cuidar das nossas finanças. Então você começa a ter essa sensação que aí você para poder começar a falar, nossa, eu queria mudar isso daqui. Eu queria ser diferente. Então, é sobre isso. E aí, eu não sei vocês, mas eu, quando criança, eu tive a minha avó, me ensinando sobre finanças, mas ela me ensinou muito a poupar. Ela não me ensinou que eu precisava do dinheiro para poder usufruir também. E aí, entra algumas questões em relação a crenças. Por exemplo, eu ouvia que dinheiro não era uma coisa boa quando criança, que dinheiro era ruim, sabe? Que ser rico era algo ruim. Então, esses padrões, essas crenças que me foram passadas, eu precisei começar a questionar e ver o quanto elas influenciavam na minha vida. Porque não tem como a gente falar de dinheiro e a gente não falar de comportamento, de hábito, porque não é só fazer as contas, é você mudar um padrão que você estabeleceu durante anos e começar a adquirir novos hábitos, novos comportamentos. Imagina o seguinte, que o seu sonho sempre foi ter um jardim em casa e que você começou, decidiu que ia cuidar desse jardim. Então você plantou várias plantinhas lá, que você começou a cuidar, que você queria ver esse jardim florescer.
Mas você foi lá, fez tudo, deixou tudo pronto, mas ao longo do tempo você deixou esse jardim de lado. Você começou a deixar esse cuidado para depois, você literalmente deixou esse jardim de lado com a correria do dia a dia, colocando várias coisas na frente e você deixou de cuidar. O que acontece quando você deixa de cuidar de um jardim? As plantas morrem, começa a dar bichos, aquele jardim ele deixa de florescer. E é a mesma coisa quando se trata do cuidado financeiro. Quando você deixa de cuidar do seu dinheiro, você deixa de se sentir bem. É muito importante você regar esse jardim, você cuidar do seu dinheiro, sabe? O que tá te impedindo de cuidar do seu dinheiro? O que tá te impedindo de começar? Será que é o medo de encarar as finanças? Porque eu falo, gente, se você tem medo de olhar para as contas, você vai olhar, você vai encarar aquilo dali, entender qual é a realidade para você poder começar a agir, para poder mudar isso. Então você precisa encarar sim, olhar e mudar isso, porque a partir do momento que você tem clareza, você consegue saber qual é o próximo passo que você precisa dar. Então, o primeiro ponto dessa live aqui, ó, gente, para você poder começar a cuidar do seu dinheiro, é você parar de ter medo de encarar as contas e colocar isso como uma prioridade, porque isso é pro seu futuro. Você precisa pensar no significado que isso tem, o significado desse cuidado. Se você tivesse um jardim, você não ia querer ver as flores florescer, acordar de manhã e olhar para ele, tá tudo bonito? A mesma coisa é a questão do dinheiro. Você começa a cuidar para você poder se sentir melhor, se sentir bem, se sentir tranquila. Esse é o principal objetivo, porque quando você tem um plano, você sabe para onde você vai caminhar, tá? Pensa relacionado ao seu dinheiro, se você tem priorizado cuidar dessa etapa durante a semana, se você tem reservado um tempo. Eu falo que cuidar do dinheiro, cuidar das finanças é um autocuidado. E ontem na live eu tava conversando, com a Thaís Pires e ela tocou num ponto que é muito importante. Você precisa reconhecer que você é merecedora desse cuidado, de usufruir disso. É um cuidado com você, é uma questão de amor próprio. Isso é muita verdade, sabe? Porque é isso que vai dar sentido. Olha para o comportamento em relação ao dinheiro. Você ouviu sobre o dinheiro a vida toda que você gostaria de mudar? E eu falo, gente, informação, conhecimento é o que traz a consciência para a gente poder mudar a nossa vida. E aí, gente, tem uma outra questão que entra, que é o seguinte: para que você precisa de dinheiro? Para que você precisa? Por que você criou esse negócio? Você já parou para poder pensar nisso? Porque assim, toda empresa ela existe para poder dar lucro. Não existe negócio para poder não dar lucro, né? É só aqueles sem fins lucrativos, mas você não é esse tipo de empresa. Você tá aí trabalhando, estudando, se dedicando para você poder conseguir usufruir desse negócio, para você poder ter resultado com ele. Então, nada mais justo, do que você caminhar para poder ter lucro dentro desse negócio. O que faz você continuar com esse negócio? O que faz você querer que esse negócio dê lucro? Você já parou para poder pensar sobre isso? Quem aqui já pensou sobre isso? Me conta aqui, me manda aqui. Sobre essa questão. Porque muitas das vezes no dia a dia você tá no automático, mas você não pensa, você não para poder avaliar se o seu negócio está te dando resultado, como que estão as contas da empresa, se as receitas, se as vendas estão maiores do que esses gastos que você tá tendo. Então, esses são pontos que você precisa pensar. E tudo, gente, tudo tem a ver com essa questão, da mentalidade. Vocês veem, como os pontos se encaixam? Sabe, vou entrar aqui na parte onde você começa a se organizar para poder
começar a ter clareza das finanças da sua empresa. E o primeiro ponto aqui é o seguinte, que se você tem uma empresa, você começou o seu negócio, você precisa ter separado o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Ah, Mai, eu vivo da minha empresa. Tudo bem, você vive da sua empresa, mas a sua empresa ela precisa te pagar um valor para o seu pessoal para você poder trabalhar para ela. E por que isso? Porque, gente, quando você tem um CNPJ, você vai ter que prestar contas da sua empresa. Então, você precisa ter isso separado. E como que você faz essa separação? Você pode abrir uma conta apenas para a sua empresa e concentrar todas as vendas e os gastos apenas dessa conta. E aí você usa um cartão apenas para a sua empresa. Então, e para o seu dinheiro pessoal, a mesma coisa. Você concentra os seus gastos em apenas uma conta, separado da sua empresa. Assim que você vai ter clareza se o seu negócio está dando resultado e conseguir acompanhar o financeiro dele, tá bom? E aí entra o segundo ponto, que é acompanhe o financeiro do seu negócio. Vendi hoje R$20, vamos supor aqui. Anota quantas vendas estão entrando dentro da sua empresa. Você precisa ter esse acompanhamento mensal. Porque se você precisa vender mais, se os gastos estiverem altos, você sabe onde você pode economizar, você sabe qual produto que está saindo mais dentro do seu negócio. Assim como você vai fazer a anotação das vendas, precisa fazer a anotação dos gastos que você tem dentro desse negócio diariamente. Toda vez que você gastar para sua empresa, você precisa anotar. E o que são gastos, né, da empresa? É todos os gastos que envolvem o seu produto ou serviço. Se você tem um espaço, se você paga um aluguel, se você usa o transporte para você poder ir para o seu espaço, aquele valor ali é da sua empresa. Quanto que você gasta de transporte por mês? Qual é os custos da sua empresa, esses gastos, né, que você tem? Então, isso precisa estar claro. Se você precisa se alimentar no seu trabalho, quanto que você gasta de alimentação? Se você trabalha de casa, quanto que você gasta de luz? Coloca uma porcentagem para poder você saber quais são os gastos, né, da sua empresa. Quanto que você gasta de materiais? Tudo isso são gastos da empresa e é importante ter essa clareza, tá bom, gente? Então, aqui, ó, 3 pontos. Separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, abrir uma conta só para a empresa, anotar os gastos da empresa, anotar as vendas, fazer esse acompanhamento mensal. Tendo esse hábito de anotar, de você fazer esse acompanhamento financeiro, fica tudo mais claro para você, porque eu falo, os números, eles são bússolas da sua empresa, eles que vão te dar a direção que você trabalha de casa. Você já tem que ter essa mentalidade, sabe? De separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Você sempre faz essa pergunta, poxa, isso daqui é um gasto pessoal ou um gasto da minha empresa? Vamos supor que você pegue o Uber para comprar materiais para a sua empresa. Esse Uber, ele vai ser um gasto pessoal ou um gasto da sua empresa? Vai ser um gasto da sua empresa, porque você está indo exclusivamente para poder comprar materiais para a sua empresa. E se você não faz isso, você fica no escuro. Você pode, às vezes, estar trabalhando de graça para o seu negócio e não tá tendo resultado. E aí você fica pensando que por o dinheiro tá entrando, mas está saindo, você não consegue ver aqui nesse meio se você está tendo lucro ou não, se está tendo resultado ou não, porque o dinheiro entra
e ele sai. E não é só pelo dinheiro estar entrando que significa que você está tendo lucro. E o principal ponto é você lucrar com esse negócio. Muitas empreendedoras se sentem perdidas nessa parte, porque não é ensinado isso. Ninguém fala sobre isso, quase ninguém. Você começa a empreender praticamente no escuro. E assim, cuidar das finanças é a base para o negócio ter saúde, né? O negócio precisa ter saúde financeira para poder evoluir, para poder progredir, você conseguir reinvestir em equipamentos e até para você poder saber se você está tendo retorno desse investimento, precisa fazer esse acompanhamento.